A paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos para a ministração de mais uma aula, agora do capítulo 2 do modo de educação cristã, fontes da teologia da educação cristã. A principal fonte norteadora dessa matéria, sem dúvida alguma, é a Bíblia. Preciso, antes de mais nada, falar alguma coisa sobre ela. Muitos sabem que ela é escrita em 16 séculos, mais ou menos 1.600 anos, por também mais ou menos 40 autores, em diversas épocas, diversas culturas, mas com a mesma inspiração. Então vamos ver também a tradução oral, a tradução escrita. Então a Bíblia ela faz parte dessa base, da base da educação cristã. Hoje existem vários livros que, baseados na Bíblia, traz muitas boas informações para a educação cristã. Ela é tão importante, a Paulo, no final de sua vida, ele deixa a Timóteo um conselho e explica a ele, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, Paulo falando a Timóteo disse, é útil para ensinar. Eu, nas minhas leituras da Bíblia, tenho visto muitas passagens que me ajudam até no dia a dia, até para eu poder tratar o meu cliente no meu trabalho. A Bíblia me ensina que eu devo ser honesto, devo ser fiel, devo cumprir, minha palavra tem que ser se ensina ou não. A palavra de Deus ela é apta para ensinar, é apta para repreender. A Bíblia vai falar diz no livro de Salmos, que repreenda o sábio e ele te amará. Então, quer dizer, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Então a Bíblia é a base da educação cristã, porque ela é a voz de Deus. Ela é a voz de Deus. Deus fala através disso. Nós olhamos lá em Gênesis que quando no cair da tarde, no final do dia, isso vai estar em outro livro, não no livro de Gênesis, mas entendemos que aconteceu isso no tempo do Gênesis. Diz que Deus descia ao jardim do Éden para conversar com o homem. Depois que o homem tem a queda, Deus inspira homens e escreve a palavra que agora Deus conversa conosco, com a humanidade, com todos aqueles que dão ouvido, através da palavra. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. E ela é essencial. Ela vai me revelar tudo o que eu preciso. Quem inspirou as Escrituras? Jó diz no seu livro, na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Ou seja, essa inspiração de Deus, o Espírito Santo de Deus, é que inspirou a Bíblia. Uma das curiosidades interessantes, existem algumas frases, uma das que eu gosto muito foi de Napoleão Bonaparte, que diz que os homens que se levantaram contra a Bíblia caíram. Outros vão dizer que vai dizer que é o livro mais perseguido do mundo, mais editado no mundo, mais traduzido no mundo. Hoje deve ter aí quase 3.000 traduções no mundo. Não é versões, é tradução. Interessante que às vezes a gente se defronta com um católico cristão e alguns fazem até aquela indagação, às vezes do cristão protestante para o católico ou vice-versa. Aquele problema da Bíblia, de uma Bíblia ter menos livro do que o outro, ou ter mais livro do que o outro, né? Aí eu sempre explico que nós temos as traduções da Bíblia, quando a Bíblia é traduzida. A Bíblia é traduzida, a princípio, ela é criada através dos servos de Deus, dos escritores.
e Filipe, creio que é Filipe, pai de Alexandre o Grande, querendo tê-la na sua grande biblioteca em Alexandria, convocou 72 rabinos, mestres da escrita judaica, para juntar os rolos da palavra de Deus. E essa versão é chamada a versão dos 70, a Septuaginta. E Jerônimo, quando faz a tradução da Bíblia, ali no século IV, se não me falha a memória, para o latino, que é a Vulgata, ele busca na Septuaginta a base da sua tradução. E na Septuaginta tem os 7 livros apócrifos, ou não inspirado, ou não sagrado, conforme aprendemos. Já a Bíblia do protestante, do cristão protestante, ela é uma tradução do cano judaico, porque no cano judaico não está inserido esses livros apócrifos, ok? Isso é só mais para nós entendermos esse problema de tradução. É a inspiração divina que faz da Bíblia um livro singular, isento de contradições e erros. Aí você vai dizer assim, mas na Bíblia tem tanto erro, tanto homem errando. Opa, olha bem, singular, isento de contradições e erro. Ela mostra o erro dos outros, mostra que, apesar daquela pessoa ter servido a Deus, tinha erros na sua vida. Todos nós temos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a sua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 17, Paulo dando essa palavra a Timóteo, que é a palavra de Deus que o inspira, que é a palavra de Deus que o ensina, que é a palavra de Deus que o repreende. Então, essa é a função da Bíblia. Eu cometo um erro, eu ando num erro, e a Bíblia vem, através dos seus ensinos, e me traz para uma realidade. O uso teológico da palavra inspiração tem a finalidade de designar a influência controladora de Deus. Sim, mostrando que é Deus que controlava os seus escritores, os servos dele. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. Às vezes eu estou aqui querendo escrever alguma coisa, começo a escrever uma inspiração normal, falar de alguma coisa que eu já conheço, que eu li, que eu ouvi, aí aquilo me traz uma lembrança e eu começo a escrever. Só que a Bíblia foi diferente. Deus leva o homem a escrever. Deus leva o homem ao registro, porque tinha uma finalidade. Nós vamos ver Moisés escrevendo Gênesis, mas quem é que falou da criação? Deus. Ou a tradição oral. Vem de pai para filho, eles conversando. Né? Nós vamos ver isso em capítulo 6 do livro de Deuteronômio, que diz que deveríamos ensinar os nossos filhos no caminho, no deitar, todas as coisas de Deus. Que o estudo das Escrituras promove transformação de conduta. Aí eu me deparo às vezes com alguém que diz assim, pô, mas esse cara era todo errado, agora diz que é salvo. Aí, pô, aquele cara todo errado agora é pastor da igreja, é obreiro da igreja. Justamente. O homem, a Bíblia, o estudo da palavra promove uma transformação. Senão, para que ele estudaria a Bíblia? Jesus diz, vós sois limpo pela palavra que vos falo. Ou seja, na medida que a palavra entra na minha vida, ela tem que transformar. Senão existe algum erro. Eu que não cumpri meus compromissos, a minha conduta tem que mudar. Eu que traía minha esposa, a minha conduta tem que mudar. Eu que não tinha a preocupação de trazer o bom alimento para os meus filhos na minha casa, queria estar nos botequins, a minha conduta tem que mudar. Então, na medida que eu conheço as Escrituras, ela promove uma transformação de conduta. 2 objetivos da teologia na educação cristã. A teologia da educação cristã tem como objetivo levar o crente à maturidade.
Maturidade. Precisamos, através do aprendizado da palavra de Deus, crescer, mudar. Pedro diz que quando eu era criança eu fazia as coisas de criança. Agora eu sou adulto. Eu tenho que entender, a Bíblia vai me ajudar nisso, a educação teológica da educação cristã vai me ajudar nisso. Tem coisas que lá atrás eu faria com maior simplicidade, sempre estar preocupado com o que os outros se achariam. Mas a Bíblia faz eu crescer, a Bíblia faz eu pensar. A Bíblia me ensina a contar até 10, antes de fazer qualquer coisa. Porque depois que eu fizer, vai ser difícil tirar. Então Paulo fala isso sobre esse crescimento, esse homem perfeito, ela te instrui perfeitamente para toda boa obra. A maturidade através da palavra de Deus, ela vai me fazer obras diferentes. Só que alguns se enganam. A Bíblia diz que tudo que eu faço é para a glória de Deus, não para a minha glória. Então eu tenho que entender tudo isso. A teologia da educação cristã é imprescindível à igreja. Leva a refletir sobre a missão educadora. Ora, eu preciso ter essa preocupação. Às vezes a gente conhece irmãos com maus hábitos, com comportamento que às vezes até nos entristece. Então a educação cristã é para ajustar isso. Não julgando, porque não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para ensinar. Para ensinar o bom caminho. Resumindo os objetivos da educação, objetivos educacionais que a educação deve procurar desenvolver são conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. O método, a metodologia da educação cristã. Nós, apesar de ser, presta atenção, apesar de ser uma mensagem autoritária, porque ela diz para você fazer, então existe uma autoridade nisso aí. Autoritário o método não precisa ser totalitário ou ditatorial. Que às vezes você ensina hoje, aí você vê aquela pessoa, aquele irmão, com o mesmo procedimento. O teu dever é continuar explicando. Certa vez, um menino da minha igreja passou na porta da minha igreja de uma forma errada. Porque a minha igreja, por ser uma igreja tradicional, tem a preocupação com relação à vestimenta. Aí aquele menino estava de shortinho, sem camisa, estava vindo de um futebol, passando na porta da igreja. Eu pedi a Deus para que ninguém visse ele passar. Porque eu sei que se alguém visse ele passar, ele ia ter problema. Porque às vezes a gente não conhece as limitações de nossos irmãos. Ele passou, ninguém viu, só eu vi. Aí uma semana depois, ele estava chegando na igreja, chamei ele para conversar em particular. Primeiro falei dos seus... Elogiei primeiro, né? Porque a própria psicologia diz que primeiro precisamos elogiar para que a pessoa não se sinta ofendida. Aí eu elogiei ele sobre o comportamento dele, sobre as atividades dele na igreja e tal. E depois eu falei, só tem um problema. Qual o problema, irmão? Outro dia tu passou aqui na igreja assim. Ele tomou um susto. E eu nunca mais vi aquele moço vestido daquela forma, tão diferente do que nós ensinamos na igreja. Então, ela precisa não ser totalitária, nem ditatorial, porque a palavra de Deus tem que ser ministrada com amor, com cuidado, com carinho. A interatividade entre aluno e professor é totalmente necessária numa experiência de aprendizado. Nós, professores, nós, mestres, precisamos abrir o espaço para ter uma interação com nossos alunos. Não adianta eu, sendo mestre, ter uma distância e colocar num pedestal. Não. Aí eu não estou ensinando. Aí eu não vou conseguir dar a ele um bom aprendizado. Eu preciso criar uma metodologia, uma dinâmica, onde ele possa ouvir, guardar e praticar. Porque... como falamos aqui,
primeiro conhecer a palavra, depois viver a palavra e depois ensinar a palavra. Eu só posso ensinar depois de viver. Então eu aprendi, na minha caminhada, que as pessoas vão ver isso em mim. As pessoas vão ver a palavra na minha vida. Então eu, como professor, como educador, eu preciso praticar, porque isso vai me trazer vantagens. A minha interação com o meu aluno vai me trazer vantagens. Então isso faz parte da metodologia para a educação cristã. Na realidade, a dinâmica da metodologia cristã é o Espírito Santo, que no contexto da educação cristã estará operando em cada situação de aprendizado. Só ele só. Ele que nos lembra do que nós lemos, do que estudamos, é ele que nos faz ter esse carinho, esse amor pelo nosso aluno. Então, de uma forma amorosa, de uma forma simples, de uma forma humilde, precisamos criar essa interatividade. 3.1. O educador cristão, o professor para a educação cristã, deve ser centrado no Espírito. Vemos no professor a responsabilidade de guiar nos caminhos do Senhor os seus alunos, tornando-os seguidores de Cristo. Sendo assim, tal responsabilidade requer dele que seja limpo do pecado e cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, já mentiu, já é pecador. Então, como entender isso aqui? A verdade é que as pessoas, os meus alunos, têm que ver isso em mim. Em qualquer lugar, no shopping, na rua, dentro de sala de aula, às vezes numa visita, em qualquer lugar, eles precisam olhar em nós esse testemunho. Porque eu não posso dar testemunho de mim. Não, quem dá testemunho de mim são as pessoas. Olha para você e diz: ih, rapaz, tu mudou, hein? Então, meu amigo, meu aluno, amanhã você vai ser também um professor, um educador. Pense nisso. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida, dar uma direção na sua vida, e sempre procure ter uma vida íntegra. Claro que quando pecamos, eu sempre explico isso, que tem pecados que eu vou lá diante de Deus e falo: Deus, eu sou limitado, essa natureza em mim, Senhor, está sempre me levando a pecar, me ajuda, me dá graça para eu não ter que cometer mais isso, porque eu sou limitado, você é limitado, nós somos limitados. Então não pense que somos vacinados contra o pecado. Não, não somos não. Mas na medida que usamos a palavra de Deus, na medida que nos aproximamos de Deus, do Espírito Santo, ele vai nos dando força, vai nos limpando, segundo João escreve no capítulo 15 de seu livro, ele diz que ele diz que é ele que limpa, é Jesus que limpa, ele vai dizer lá: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, a vara que em mim não dá fruto eu tiro, mas a que dá fruto eu limpo para que dê mais fruto. No capítulo 17 vai dizer: vós sois limpo pela palavra que vos falo. Então, educador, esteja à beira da Bíblia, estudando, meditando, para que você tenha conteúdo, para que o Espírito Santo opere sempre na sua vida uma limpeza e seja você exemplo para os teus discípulos, seja sempre exemplo para os seus alunos, porque desta forma a educação cristã, aquilo que vão passar por nosso aluno, vai entrar na sua vida e ele será abençoado. Deus abençoe a cada um. Vamos continuar daqui a pouco, vamos continuar no capítulo 3, falando do Cristo, o grande educador. Jesus como o nosso exemplo de educador. Tá? Ele tinha lá suas facetas, sua forma de falar, sua forma de passar conhecimento ao seu ouvinte. Aí vai dizer que através de parábola, um monte de coisa vai ser falado com relação a isso. Então ele tinha uma forma e ele tem que ser o meu exemplo. Deus abençoe e continuamos no próximo vídeo. Um abraço a todos.